Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos no nosso estudo sobre o Salmo de número 118, Salmo de número 118, cujo título aqui na minha Bíblia Sagrada é A Alegria dos Justos pelo Salvador. Então vamos ler juntos, vamos adentrar nessa jornada linda, estudando todos os salmos. Começamos lá no Salmo 1, já estamos no Salmo 118, eu tenho certeza que Deus tem algo especial para o seu coração. Vamos que vamos então? Salmo 118, versículo 1 diz: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Sim, melhor é buscar o refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipe. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo e espinhos foram queimados. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos a voz de júbilo e a salvação. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei antes, viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão justos. Render-te-ei graças, porque me acudistes e fostes a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos, alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos propriedade. Bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és, ó meu Deus, render-te-ei graças, tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus, que coisa linda, né? Esse salmo de número 118. Salmo 118 está entre os mais curtos do Saltério e o mais longo salmo do Saltério, né? O mais curto é o 117 e o mais longo do Saltério, o salmo seguinte, o Salmo 119. Também está situado exatamente no meio da Bíblia. Com esse salmo, encerramos o cântico do Halel, né, do Aleluia egípcio, que vai desde o Salmo 113 ao Salmo 118, que os judeus entoavam na festa da Páscoa, Páscoa, né, Pachea. Esse salmo é uma litania, né, um conjunto de ações de graça, bem como um cântico de triunfo recitado e encenado, pois mostra que a cruz é sucedida por coroa. Vou repetir, a cruz é sucedida por coroa. Alguns estudiosos pensam que ele retrata o período do Êxodo, outros descrevem o período da reconstrução de Jerusalém por Esdras, Neemias, Zorobabel no tempo pós-cativeiro, e ainda outros retratam que essas sagas são as sagas do próprio rei Davi. Spurgeon, por exemplo, o príncipe dos pregadores, defende a autoria davídica e diz que este campeão Davi aqui, escolhido, se viu rejeitado por seus amigos e compatriotas ao mesmo tempo. Violentamente antagonizado por seus inimigos, né? Os inimigos ao redor. Com fé em Deus, ele batalha pela sua função indicada e no devido tempo a obtém.
de tal maneira exibir enormemente o poder e a bondade do Senhor através do seu vasto ministério. Esse salmo, que era o predileto de Martim Lutero, é uma das pérolas mais preciosas do Saltério, ou seja, do conjunto dos livros dos Salmos. Trata-se de um salmo messiânico que aponta para Jesus, pois revela com cores vivas o Messias, a pedra de esquina da igreja do Senhor. E vemos nesses salmos algumas preciosas lições que queremos trazer para vocês. Primeiro ponto, de 1 a 4 do Salmo 118, vemos que precisamos exaltar a eterna misericórdia do Senhor. Exalte a eterna misericórdia de Deus. E 3 pontinhos vemos aqui. O tema, no versículo 1, né? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Isso aí se repete várias vezes. Nossos lábios não devem se entregar às reclamações, mas devemos louvar ao Senhor e não a nós mesmos. Devemos tributar ao Senhor as nossas ações de graças pela sua bondade. Só Deus é bom e toda bondade procede dele. Deus é sempre bom, mesmo que a sua providência seja carrancuda. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Num segundo momento, vemos o refrão, parte B do versículo 1. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, a razão das ações de graças é aqui apresentada. A palavra hebraica chesed, traduzida por misericórdia, fala do amor imutável da aliança de Deus. Circunstâncias da vida humana podem mudar uma porção de vezes, mas a bondade e a misericórdia de Deus dura para sempre. Então é interessante isso. Os anjos podem dizer que Deus é bom, mas não precisam de sua misericórdia e não podem, portanto, ter igual deleite com relação a ela. Já a criação inanimada declara que Ele é bom, mas também não pode sentir a sua misericórdia, pois jamais transgrediu. Mas o homem, profundamente culpado e piedosamente perdoado, contempla a misericórdia do Senhor como o próprio foco e centro da bondade. Do versículo 2 ao 4, vemos num terceiro momento, cor aqui, ainda dentro do primeiro ponto, de 2 a 4, vemos que Israel aqui foi resgatado com mão forte e poderosa da marca escravidão do Egito. Ele pecou, Israel, contra o seu Deus no Egito, no deserto, em Canaã, uma vez após outra. Deus perdoa o seu pecado, provando a sua misericórdia para com Israel, que essa misericórdia dura para sempre. Segundo pontinho, confie no Senhor em todas as suas batalhas. Do versículo 5 ao versículo 14. Segundo ponto, confie no Senhor em todas as suas batalhas. Vemos 5 momentos aqui. Primeiro momento, invoque ao Senhor no aperto. Está no versículo 5, mesmo que a agonia seja grande na sua vida, que o inimigo parece te emparedar, o Senhor ouve a oração e nos tira do aperto para um lugar espaçoso. O salmista deixou aqui o desfiladeiro da aflição e passou pela planície bem regada do deleite. Que lugar largo é este que o Senhor nos colocou? Temos a terra onde nos alojar, o céu onde habitar. Que lugar mais largo poderia ser imaginado? No segundo momento, vemos: assegure-se da sua presença. Tenha segurança na presença de Deus, versículo 6 ao versículo 7. É lindo esse trecho da palavra de Deus. O salmista tem consciência de que existe uma conspiração contra ele, para lhe tirar a vida. Mas a presença de Deus com ele no meio dos fiéis lhe ajudam e afastam dele todo o seu temor, o temor do seu coração. Spurgeon ilustra essa verdade na própria vida de Jesus. Os escribas e fariseus, os sacerdotes e herodianos se uniram em oposição a ele. Mas ele, Jesus, é exaltado nos mais altos céus, apesar da inimizade deles, dos homens que o afrontam. Os homens mais poderosos, né? O homem mais poderoso aqui, no caso, Jesus, é insignificante quando comparado com Deus. E ele se encolhe até o nada absoluto. Qualquer ser humano é incomparável com Deus e é incomparável com Jesus de Nazaré. Ele sim é o mais poderoso entre todos os homens. No terceiro momento, vemos: confie no Senhor e não nos homens. Versículo 8 a 9. O homem comum ou mesmo príncipes não podem oferecer socorro em todos os momentos. Por isso, confiar no Senhor é melhor sob todos os aspectos. Deus é infinitamente mais capaz de ajudar. E é isso que nós precisamos entender. Deus é infinitamente mais capaz de te ajudar. Como diz Ron Kenoly, um grande cantor norte-americano, God is able. Deus é capaz.
Então não confie em homens, em príncipes mais nobres, não. Confie no Senhor. Quem confia no Senhor anda seguro. Versículo 10 ao 13, num quarto momento, vemos o amparo do Senhor para livrar-nos do cerco dos inimigos. É interessante isso e é maravilhoso. O cerco vem de todas as fronteiras, do norte, do sul, do leste, oeste de Israel, de todas as nações. Era um cerco completo, ou seja, de todos os lados. Mas o salmista triunfou sobre todos eles, não em seu nome, nem pela força do seu braço, ou pela bravura dos seus soldados, mas sim pelo nome do Senhor. Seus inimigos se levantaram contra ele, como enxame de abelhas com seu ferrão venenoso e dolorido, mas o Senhor deu livramento a todos eles, porque o braço do Senhor veio para o resgate. O braço heróico do Senhor foi forte o suficiente para aniquilar todos os seus adversários. Num quinto momento, reconheça que a vitória vem do Senhor. No versículo 14, reconheça que a vitória vem do Senhor. Ou seja, o Senhor foi a sua força. Enquanto ele estava no conflito, o Senhor é seu cântico. Agora o conflito está terminado. A sua força contra os fortes e o seu cântico é pela derrota dos inimigos. O salmista atribui a sua salvação a Deus. Para ele, o próprio Deus é a sua salvação. Terceiro ponto. Entoe ao Senhor os cânticos de vitória. Do 15 ao 18. Entoe ao Senhor os cânticos de vitória. Três momentos vemos aqui. O primeiro, alegria na casa dos justos, versículo 15 a 16. Alegria é uma manifestação festiva dos salvos aqui. É o cálice transbordante daqueles que foram socorridos e perdoados. É isso mesmo, é o Senhor quem desembarata os nossos inimigos e nos dá a vitória. Num segundo momento, vemos a vida do justo e está nas mãos de Deus, no versículo 17. O salmista tem a alegre certeza de que nenhuma flecha poderá fazer com que a morte passe pelas malhas da sua armadura, e nenhuma arma de nenhum tipo poderá encerrar a sua carreira. A sua hora ainda não era chegada, ele sentia a imortalidade batendo no seu peito, mas sabia que Deus era e traria o seu livramento. Diante de guerras, diante de pragas, diante de perseguições, todas as palavras proféticas lhe haviam sido confiadas. O homem imortal tem consciência de que é imortal, até que os propósitos de Deus se cumpram em sua vida. Ele não morrerá de acordo com a vontade de seus inimigos, mas como homem de Deus, no tempo de Deus, da forma de Deus, morrerá para a glória de Deus. Num terceiro momento, vemos a disciplina do Senhor é para o bem do justo, no versículo 18. Ou seja, Deus disciplina o seu povo, não para reprová-lo, mas para aprová-lo. Não para destruí-lo, mas para restaurá-lo. Não para levá-lo à morte, mas para prepará-lo para a vida. A disciplina não é ausência de amor, mas sua evidência. De modo que a providência da disciplina pode ser carrancuda, mas a face de Deus é sorridente para nós. Quarto pontinho, do 19 ao 21, entre pelas portas da justiça. Em primeiro lugar, vemos o acesso a Deus é humildemente solicitado, na parte A do versículo 19. Num segundo momento, vemos que o acesso a Deus é ousadamente aceito, na parte B do versículo 19. O poeta está determinado a entrar pelas portas da justiça, pois adorar ao Senhor é o prazer da sua vida, é seu deleite. A casa de Deus é seu puro deleite, o culto a Deus, a maior razão da sua vida. Num terceiro momento, vemos que o acesso a Deus é agradecidamente aproveitado. Versículo 19, parte C. E num quarto momento, vemos que a porta do Senhor é a porta da salvação, no versículo 20 a 21. Pela porta do Senhor entre os justos, aqueles que foram justificados pela fé, essa porta é o próprio Senhor. O Senhor Jesus afirmou: eu sou a porta. Se alguém entrar em mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. João 10, versículo 9. Quarto ponto, reconheça o Senhor na história da redenção. É o quarto e último ponto, do 22 ao 27. 6 verdades aqui são enfatizadas. Primeiro, o Cristo rejeitado, na parte A do versículo 22. Jesus é a pedra viva, a pedra que já foi aprovada, eleita, preciosa, que o próprio Deus estabeleceu desde a eternidade. Os judeus, os edificadores aqui, escribas e sacerdotes, fariseus e herodianos, o rejeitaram com desdém. Eles não puderam enxergar em Jesus
uma vida de excelência, para que edificassem a sua vida sobre ele. Ele não se encaixou no seu ideal de uma igreja nacional, ele era uma pedra de outra pedreira, e não de acordo com a vontade ou gosto deles. Por isso, eles lançaram fora e derramaram desprezo sobre ele. Mas Pedro diz: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, está lá em Atos 4, do versículo 11. E um dia, Jesus voltará como uma pedra de julgamento, esmagará todos os reinos arrogantes desse mundo, é o que diz Daniel 2, 34, 44 a 45. Num segundo momento, do quarto ponto, vemos o Cristo exaltado, parte B do versículo 22. Jesus é o verbo eterno e divino que se fez carne, ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, humilhou-se até a morte de cruz, pelo que o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Diante de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Num terceiro momento vemos a exaltação de Cristo como uma obra maravilhosa de Deus. A exaltação de Cristo é a obra de Deus no versículo 23. Cristo Jesus se esvaziou, assumiu a forma de servo, ele se humilhou até a morte de cruz, mas ele não exaltou-se a si mesmo. Sua exaltação não procedeu de homens, mas procedeu do próprio Pai. O próprio Deus o colocou onde ele está e o escondeu nele todas as coisas preciosas do concerto eterno, da aliança eterna. E ali ele permanecerá para sempre, a fundação de todas as nossas esperanças, a glória de todas as nossas alegrias, o elo de toda a nossa comunhão. Num quarto momento, vemos o dia da exaltação de Cristo e o motivo da maior alegria no versículo 24. O dia da entronização de Jesus é um marco de um novo tempo. Esse dia estava no calendário divino desde a eternidade, porque o nosso Rei está exaltado acima dos céus. Por isso devemos nos alegrar, nos regozijar nele, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E num quinto momento, o Cristo de Deus veio trazer a salvação, versículo 25 a 26. E é tremendo isso. A expressão "ó, salva-nos, Senhor" é a tradução do termo hebraico Hosana, e foi com essa saudação que Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho. Devemos ainda orar para que o nosso Rei glorioso possa operar salvação por meio da terra e que a igreja seja edificada pela salvação dos pecadores e pela preservação dos santos. E num sexto lugar, vemos o Cristo de Deus que veio trazer luz aos homens, versículo 27. Nós vemos aqui que recebemos a luz, Jesus, pela qual soubemos que era a pedra rejeitada e era a pedra de esquina. Esta luz nos levou a nos alistar sob a bandeira daquele Nazareno, Jesus, antes desprezado, que agora é príncipe dos reis da terra. Com a luz do conhecimento veio a luz da alegria, pois nós fomos libertos da potestade das trevas e transportados para o reino do Filho do Filho amado, o Filho do amor de Deus. O nosso conhecimento da glória de Deus na face de Cristo não veio pela luz da natureza, nem pela razão, nem surgiu de faíscas de nós mesmos que tínhamos acendido, nem o recebemos de homens, qualquer homem ou mulher, mas somente do Deus Todo-Poderoso. É obra de Deus, é graça de Deus, e ele mostrou isso para nós. E o quinto ponto, do 28 ao 29, para fechar o Salmo, no primeiro lugar, vemos uma confissão pessoal. No versículo 28, o salmista se derrama aos pés do Senhor, para que, diante do seu louvor, vemos que Jesus é o melhor exemplo dessa prática piedosa, pois ele é exaltado, mas ao mesmo tempo exalta o Pai, de acordo com a sua oração, João 17:1, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Deus nos deu graça e nos prometeu glória, e nós somos compelidos a atribuir a ele toda a graça e toda a glória. Num segundo momento, vemos uma doxologia pessoal, para fechar o Salmo 29. Quando ele diz, o Salmo é concluído como começou. O escritor faz um ciclo completo de alegre adoração. Com essas palavras somos trazidos de volta ao ponto inicial, e o ciclo de louvor volta a se repetir várias vezes ao longo desse Salmo. Ou seja, são idênticas às palavras iniciais, de modo que toda a resposta do rei e do povo é formada por essa declaração de natureza perene, contínua, da bondade e do amor de Deus. Podemos concluir com o seguinte:
podemos ver que Jesus Cristo, nesse salmo, nós vemos a sua entrada triunfal, do versículo 25 a 26, vemos a sua rejeição no versículo 27, vemos a sua morte e ressurreição no versículo 17, vemos a sua exaltação como pedra escolhida de Deus no versículo 22 a 23. Louvado seja o nome do Senhor. Então, só repetindo, versículo 28 a 29, o quinto ponto, renove a sua confissão ao Senhor. Vemos também no quarto ponto, aqui, relembrando vocês, do versículo 22 a 27, reconheça o Senhor na história da sua redenção. Do 19 ao 21, vemos o terceiro ponto, entre pelas portas da justiça. Do versículo 15 ao 18, entoe ao Senhor os cânticos de vitória. Um terceiro ponto aqui, desculpa. No segundo ponto, vemos aqui, dos versículos, só um pouquinho, de 1 a 4, exalte a eterna misericórdia do Senhor, do versículo 1 ao 4, e do versículo 5 ao 14, o segundo ponto, confie no Senhor em todas as suas batalhas. O nosso tema, como foi mencionado aqui, é um cântico de triunfo, Salmo 118, 29 versículos, que com certeza abençoaram o seu coração. Eu sou o pastor Giovani, Igreja Casa na Rocha. Venha nos visitar toda quarta-feira às 20 horas, culto da fé. Sexta-feira, o culto da nossa mocidade, jovens e adolescentes, às 20 horas. No domingo, 2 cultos, 9 horas da manhã e 19 horas, Igreja Casa na Rocha. Dr. Camargo, 4555, aqui na Zona 2, em Umuarama, Paraná. Vem estar conosco, Deus tem algo especial para o seu coração, vai ser bênção na sua vida. Aqui no link da descrição tem todas as informações da nossa vida, do nosso ministério, as informações de como você pode contribuir conosco, se você sentir no coração, se quiser se engajar conosco nessa obra linda que Deus está fazendo, te incentivo a fazer isso e te agradeço de coração o carinho, o amor, o afeto. Também pega esse vídeo, aperta aqui no aviãozinho, compartilha através das suas redes sociais, para que o máximo de pessoas possam cada vez mais crescer, florescer, se desenvolver, aprender com a palavra de Deus e serem transformados pela palavra bendita do nosso Senhor. Eu quero terminar orando pela tua vida, que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor tenha misericórdia de ti, graça, o chesed de Deus seja derramado sobre a sua vida, misericórdia, graça, unção, compaixão, que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre ti, que o Senhor te abençoe, você e a tua casa, que o sangue de Jesus te perdoe de todo pecado, te lavando, te restaurando, te purificando, te libertando, te sarando, te restaurando plenamente, que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito até a volta de Jesus de Nazaré, que você entregue o seu coração, tua vida, Jesus de Nazaré, a pedra de esquina, a pedra angular, que você construa a tua vida sobre a rocha, Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. E que Deus te abençoe de todos os lados, a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Grande abração, Deus os abençoe, beijão. A Patrícia Genovei, o Lucas Alves, o Kleber Comar, a Clínica Estética Flor de Lis e a Rai Pichelli. Que Deus os abençoe, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Amém e amém.